Olá, amigo, que Deus continue abençoando a sua vida. Olha, essa mensagem que você vai ouvir agora, pode ter a certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Eu só peço a você que você deixe o seu like aí, também se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque sempre que chegar mensagens por aqui, mensagem edificante que vai mudar a sua vida, você sempre será notificado. Também compartilhe, mande para os seus amigos essa mensagem, evangelize agora, mande para no mínimo mais 7 pessoas, porque pode ter certeza que vai voltar para a sua vida 70 vezes 7. Fique com essa mensagem e eu tenho a certeza que Deus vai falar ao seu coração. Mas deixa Deus falar com você, porque quem sabe você está aqui e você está esperando uma mensagem diferente, muito grande, mas será em segundos dessa pregação, quem sabe você vai encontrar o caminho certo para a vitória. Aí está aqui, o apóstolo Paulo, ele chegou na ilha de Malta no capítulo 28, e a Bíblia diz que quando ele foi acometido por aquela serpente, e ele pegou aquela serpente que estava grudada nele. Você sabe que a serpente, ela não gruda, né? A serpente, ela pica e solta. E aquela serpente grudou no apóstolo Paulo. E ele foi lá e fez churrasco de serpente, colocou no fogo e não aconteceu nada a ele. Só que a Bíblia diz, o versículo de número 6, pastor, coloca aí por favor. E eles esperavam que viessem a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhes sobrevinham, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Amigo, sabe qual a sua missão aqui na terra? Mudar o parecer de muitos. Tem gente que acha que não existe mais jeito, mais solução, pelos problemas que ela enfrenta, e ela vê que você tem enfrentado, mas é através da glória de Deus que ela verá na sua vida que o parecer dela irá mudar em nome de Jesus. Aqueles homens estavam esperando, não, é agora. Agora ele vai inchar e ele vai cair morto de repente. Certamente eles já conheciam aquele mal. Eles já conheciam aquela serpente. Era uma serpente certamente nativa daquela ilha. Eles sabiam que o que iria acontecer era inchar e cair morto de repente. Mas aquilo não aconteceu. E agora eles achavam que o apóstolo Paulo era um Deus. Foi mudar tanto o parecer dele, que versículo 7, pastor. E ali próximo daquele lugar havia umas herdades que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Versículo 8. Aconteceu estar de cama enfermo, de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Aí, olha o versículo 9. Feito, pois isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade e sararam. Gente, olha que coisa bonita. Um homem que todo mundo esperava derrota, agora todo mundo corria atrás para pedir ajuda. Ei, tem muita gente esperando sua derrota, mas vai chegar um dia que eles vão atrás de você pedir ajuda. Ou eu quero a mesma bênção que você foi abençoado. Me ajuda, como é que eu faço? E como é isso, pastor? Me explica isso, pastor. Eu subi, o pastor estava aqui cantando. O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Quer dizer, o que esperar? Confiar. O apóstolo Paulo confiou em Deus, mesmo acometido de um mal. A serpente estava ali na mão dele. E você não vê nenhum tipo de desespero.
quando eu leio a Bíblia, eu vejo a emoção dos personagens bíblicos. E eu não vejo desespero, porque a Bíblia diz que Paulo levantou e fez churrasquinho de cobra. Em outras palavras, eu não vejo nenhum tipo de desespero do apóstolo Paulo. Às vezes, a pessoa ela está muito desesperada. E esse tem sido o maior problema, o que tem causado a maior dificuldade na vida dela, é somente o desespero. Está na hora de você se acalmar, ficar tranquilo, porque é Deus quem está cuidando de você. Amém, gente? Eu não sei, alguém poderia estar precisando dessa mensagem, porque não é essa mensagem que eu iria pregar. Mas vamos para a mensagem que eu preparei. Vai lá para Isaías capítulo 37. Segura a bênção aí. Quem sabe alguém, quem sabe isso foi só para uma pessoa. Você sabia que Deus pode mudar tudo? Pode ter aqui 500 pessoas, Deus pode mudar tudo por uma pessoa, só para uma pessoa ouvir algo. Aí pode ter 1.000, 2.000, 3.000, Deus pode parar a reunião por causa de uma pessoa. Então entenda bem isso. Vai lá, Isaías, não é o 37 não, é o 38. Isaías 38, começando a semana e nada de tristeza. Já deu tudo certo. Vamos lá, Isaías capítulo 38, versículo de número 1, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha isso. Normalmente, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ou buscamos ouvir a palavra de Deus, é lógico, é natural que o que queremos ouvir é o que irá nos agradar. Imagina que profetas, já preguei isso para você, certa vez chegou para homens e exaltou homens. Foi ao encontro de homens para exaltá-lo, para abençoar. Só que essa vinda deste profeta aqui não foi uma vinda com palavras bonitas. Às vezes o que vai mudar a vida da pessoa não são exatamente aquelas palavras bonitas. Tem pessoas que precisam ouvir palavras mais duras para mudar de vida. Imagine que a conversão de alguns homens na Bíblia foi uma conversão muito bonita, delicada, que demonstrou muito amor. Mas você lembra como foi a conversão de Saulo para Paulo? Você lembra que a conversão dele, se você ainda não estudou, depois chega em casa, estuda. Você lembra que a conversão dele foi uma conversão mais dura? Deus precisou fazer algo mais duro com ele. Parecia que o Saulo estava sendo maltratado por Deus. O profeta agora chega até o rei Ezequias e ele vai dar uma palavra dura, mas aquela palavra dura era uma palavra de salvação. Quem sabe tem pessoas que estão acostumadas com flores. Quem sabe tem pessoas que elas só vêm à igreja para ouvir sobre fé, para ouvir que vai dar tudo certo.
para ouvir que ela tem que continuar na fé, no caminho certo, porque isso vai levar ela a um lugar muito bom, a uma promoção muito boa. Mas tem pessoas que para a vida mudar e para ver prosperidade, ela precisa ouvir algumas palavras que vai até desagradar. Mas ela deve aceitar a palavra. O profeta foi até o rei Ezequias e a palavra não agradou o rei Ezequias. Porque qual foi a notícia que o profeta Deus deu? Que o homem de Deus deu? Ele iria morrer. Mas antes dele dizer que iria morrer, ele dá o antídoto. Ele diz: põe a tua casa em ordem. Eu preciso te dizer uma coisa. Há 15 dias atrás eu preguei para você sobre organização. Eu preguei sobre Daniel, capítulo de número 6. Só que mais uma vez Deus colocou no meu coração para pregar sobre organização. Quem sabe Deus, Ele quer mudar a vida de alguém que ainda não entendeu a mensagem. O profeta chega para o rei e diz: rei, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, não vai viver. Eu não sei se já aconteceu com você, de você perder algo dentro da sua casa, e para você achar, você precisou fazer uma verdadeira faxina. Com quem aqui já aconteceu? Normalmente são coisas minúsculas, é assim ou não é? Pequena. Pastor, não sei onde eu coloquei aquele documento. E aí vai lá naquele armário que fica cheio de documento, bastante classificador, e vai abrindo um por um, até achar o documento. E o próprio Jesus disse isso lá em Lucas capítulo 14. Coloca aí na tela, por favor, pastor. Lucas é o 15, perdão, Lucas 15:8. Lucas 15:8. Olha o que aqui Jesus ele diz: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, dinheiro, né? 10 moedas, se perder uma moeda, uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Olha isso. Quer dizer, ela perdeu a moeda, ela não está encontrando a moeda. A primeira coisa que ela vai fazer é o quê? Acender a luz. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ela primeiro vai acender a luz. O que a Bíblia diz? Que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, meu amigo, ela vem para clarear a vida da pessoa, iluminar a vida da pessoa. Quem sabe tem pessoas que estavam em trevas, ela não enxergava a saída para aquele labirinto qual ela estava, ou perto dela existia algo mortífero e ela não enxergava. E quando ela encontrou a palavra de Deus, ela caiu em si, ela caiu na real. Isso está me levando para a destruição. Acendeu uma luz. Então a primeira coisa que essa mulher vai fazer é acender a luz. E depois ela vai varrer a casa. Ela começa a organizar, limpar a casa. E ela procura com diligência, quer dizer, ela vai se empenhar naquilo. Ela está varrendo com tanto cuidado que normalmente é com mulheres. A mulher perde aquele negócio lá que eu não sei o nome do brinco, é assim ou não é? E aí cai no chão, a mulher fica, varre e vai buscando até achar. Com diligência, é assim ou não é? As mulheres são experientes nisso. Está varrendo lá. Mas se empenham no que está fazendo. Às vezes a pessoa está se empenhando muito em trabalhar para ganhar dinheiro. E o que está faltando é só se empenhar para organizar a casa. Quem sabe você está falando, eu estou falando em uma linha e você está indo para outra. Quem sabe você está entendendo que o organizar a casa é a sua casa física.
E possa ser que seja. Mas para alguns é a casa espiritual. Para alguns o que está desorganizado é até a mente dela. Ela pensa em 1001 coisas ao mesmo tempo. É aquela pessoa que até quer organizar. Essa pessoa que pensa assim, 1001 coisas ao mesmo tempo. Mas você já viu aquela pessoa que ela quer organizar, ela quer arrumar a sala, a cozinha, o banheiro e o quarto ao mesmo tempo e acaba não fazendo? Ela precisa se dedicar ao banheiro primeiro, é assim ou não é? Depois ela vai para outro cômodo e para o outro e para o outro, até conseguir arrumar tudo. Tem gente que quer arrumar tudo ao mesmo tempo, não vai conseguir. Ela pensa naquilo outro, vai pensando e tem que resolver isso, tem que resolver, e não chega a lugar nenhum. Está uma bagunça. Está tudo bagunçado. Não é o que diz lá em Hebreus capítulo de número 12, o versículo é o primeiro, pastor? O versículo é o primeiro de Hebreus capítulo 12. Às vezes a mente da pessoa está completamente embaraçada. Vê aí se é o Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Aí fala, o pecado tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que não está própria. Eu quero falar sobre embaraço. Tem gente que a mente está embaraçada. Aquele emaranhar de gato. Tudo embaraçado. Não sei se você já desembaraçou alguma coisa. A linha principalmente, né? Aquela linha de costurar que é a pior. Tem gente que desiste, até corta. Não, vamos começar de novo. É difícil, você fininha, né? Difícil. Mas é necessário que você esteja como aquela mulher que varria a casa para procurar a dracma. Ela varria com diligência. Tem gente que tem que dar atenção àquilo ali, só aquilo ali. O embaraço te atrapalha, que te faz cair. Cuidado com a falta de organização. Falei da mente, mas às vezes é o espírito da pessoa. Ela não tem organização para entender o que é de Deus e o que é da carne, o que é do espírito e o que é do natural. Ela confunde muito. Existe o espiritual, mas existe o natural. Entenda isso. Entenda que é impossível você viver 100% espiritual. Você tem que ser 100% espiritual, mas viver o 100% espiritual é impossível. Me explica isso, pastor. Pensa que você está no mundo natural. O próprio Deus disse, dá a Deus o que é de Deus. O próprio Jesus disse, dá a Deus o que é de Deus. E a César o que é de César. Você não pode confundir as coisas naturais com o espiritual. Lembra quando Pedro vai até Jesus e ele fala assim, o pessoal está começando a cobrar aí, dizendo que a gente não paga imposto, somos fora da lei. E aí o que é que faz? E aí Jesus diz, vai lá no mar, joga um anzolzinho, você vai pegar o primeiro peixe. No primeiro peixe já vai ter dinheiro lá, na boca do peixe. Ele aliou o espiritual com o natural. Então não existe você pegar a fila vamos dizer, da casa lotérica, a pagar a conta de energia, e chega lá para pagar a conta de energia, você diz, Deus lhe pague. Não existe isso. Onde é que você já viu isso? Natural é com o natural, o espiritual. Espiritual, ponto. Eu posso aliar os dois? Posso, mas eu não posso viver o 100%. Então entenda isso. Aí eu volto a falar. Volto a te dizer. Como pastor, eu tenho que pregar para você o que é certo. Sempre. Sem pregar para você o que é certo. Não devais coisa alguma, senão o quê? O amor é a única coisa que eu posso dever. O resto
detesto, eu não posso dever. Você está precisando se organizar para isso. Então entenda bem. Tem gente que a vida está embaraçada. Certa vez o apóstolo Paulo vai dar uma orientação à igreja. Por quê? A igreja estava muito desorganizada. E ele vai chamar o pessoal à responsabilidade, vai dizer, vai explicar sobre falar em línguas, vai explicar tudo. Que a igreja precisa ser igreja organizada. Aí lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14, abre lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Eu quero, aliás, pastor, o senhor mesmo até pode colocar, porque eu vou ler na versão NVI, vai me ajudar mais, o versículo 33. Olha lá, o apóstolo Paulo diz, pois Deus não é Deus de desordem. Tem versão assim, diz confusão. Deus não é Deus de desordem. Amigo, Deus não é Deus de desordem, Deus é Deus de organização. E tudo precisa ser organizado. Você empresário, sua empresa deve ser organizada. É muito organizada. Imagina, tem gente que ainda está em uma época arcaica. É o barbeiro, por exemplo. Você chega na barbearia, tem bastante cabelo no chão. Não, o barbeiro precisa entender. Cortei ali, eu já tenho que limpar. Mas é só eu. Mas a organização, ela chama bastante atenção. E a desorganização também. Seja organizado. A desorganização chama atenção mais ainda, né? Seja uma pessoa organizada. Tudo tem uma vida organizada. Sabe o que eu aprendi? A Bíblia diz que a mulher adúltera, quando ela acorda e ela vai atrás do pecado, que a Bíblia diz que ela acorda, ela arruma a sua cama, ela organiza a sua cama e ela vai atrás de homem. Ué, a mulher adúltera organiza a cama. A mulher adúltera procura organizar. Eu, como uma pessoa de Deus, eu vou ser uma pessoa desorganizada? Eu, como uma pessoa de Deus, vou ter a minha vida desorganizada? Pensa comigo. A mulher acorda para ir atrás do pecado e ela procura organizar a cama. Eu, como alguém de Deus, e vou ter a vida desorganizada? Você para e pensa nisso. Eu falo sempre, eu não consigo viver em um lugar desorganizado. Eu não sei se você tem esse mesmo pensamento que eu. Às vezes aqui na igreja, estou na minha sala, mas pensa que me dá uma agonia, porque quando você vai, durante o dia, você vai mexendo em uma coisa, mexendo em outra, em um papel, em outro. Nessa época do arrastão, bastante papel que a gente estava preparando, e anotava as coisas das igrejas, ia ficando em cima da mesa. Mas dava uma agonia no final do dia, eu me sentia mal. Eu falava, irmão, ajuda aqui, arruma isso aqui, pelo amor de Deus, que eu já estou me sentindo mal. Porque a desorganização te traz isso, uma repugnação. E às vezes a pessoa consegue viver em uma desorganização física, talvez seja porque a espiritual esteja também desorganizada. Eu lembrei agora. Ia saindo de casa agora atrasado, mais cedo, era 5h50. Eu já estava saindo atrasado, tinha que levar o irmão ali. E aí eu estava com um saco de lixo para jogar fora. E aí meu cachorro veio embaixo do saco de lixo e... Irmão, pensa que eu fiquei chateado. Pensa que seu pastor chegou na carne. O filhote Rottweiler, então sabe como é. Ele chegou e aí o lixo fez no meio da casa.
Eu falei, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. E de manhã cedo, eu varrendo a casa toda de novo. Quer dizer, eu não gosto de desorganização. Aí imagina, você acha que o meu dia seria um dia bom, eu estar aqui agora, sabendo que a minha casa está desorganizada e ia ter que chegar em casa e organizar? Não seria um dia bom, gente. Então entenda isso. É necessário organização. Para Jesus fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele teve que organizar. Está lá no capítulo 15, é o versículo, eu até anotei aqui, o versículo é o 34. Quando ele foi fazer a multiplicação dos pães e peixes, chamou primeiro e falou, e aí, quem é que tem alguma coisa aí para dar? O pessoal, tem um menino ali, rapaz, que tem lá pães e peixes, 5 pães, 2 peixinhos. Aí diz lá, Jesus disse-lhes, quantos pães tem? E eles disseram, 7 e uns poucos peixinhos. Aí já é a segunda, se eu não me engano, né? É a segunda multiplicação, se eu não me engano, dos pães e peixes. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Ele agora manda a multidão se organizar. Era necessário organização. Amigo, quem sabe o que está faltando é só isso. É só organização. Às vezes, para a multiplicação acontecer, só falta organizar. Organiza, meu irmão. Organiza para a multiplicação acontecer. Tem gente que está querendo evolução, crescimento, mas quando organizar, o crescimento vai ser notório. Só se organiza. Você não vai perder nada quando você organiza a sua casa, quando você organiza a sua vida, quando você tem uma vida organizada, você nunca vai perder nada. Até porque a bagunça tira o foco. Tem gente que está focando em outras coisas, porque a vida está bagunçada, então ela está olhando para tudo que é lado e o foco é só um. Aí eu volto. A mulher que estava procurando a dracma, ela procurava com diligência, ela estava organizando e procurando, no foco, qual ela tinha. Tem gente que ainda não aconteceu o milagre porque ela não tem foco. Lembra do cego Bartimeu, quando ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão começa a gritar contra o cego e dizer, cala a boca, cego. Mas ele não perdeu o foco. Imagina se ele tira o foco de Jesus e olha para a multidão. Não chegaria a lugar algum. Quem sabe a bagunça que está são as vozes que você está ouvindo. Cuidado com as vozes. Está bagunçando a sua mente, tirando o seu foco. O seu foco deve ser em um só. O seu foco deve ser somente no autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e o consumador da nossa fé? Jesus. E ele também é o verbo vivo que desceu do céu. Então ele é a palavra. Eu tenho que olhar o tempo todo firmemente para a palavra de Deus. Porque aí sim eu terei a vitória.